Chegamos finalmente à roda astrológica, né? Dos 12 signos e as suas respectivas casas. E também a gente vai falar principalmente do significado de cada casa do zodíaco, né? Dentro de um mapa astral, né? O que é um mapa astral? É um caminho. Fazer mais sentido aí, né? é, Depois de a gente ter passado por todos os signos e dado algumas características, né? Nos vídeos anteriores, a gente chega no nosso propósito aqui, que é trabalhar o mapa astral, né, com as informações que a gente passou lá atrás. E a gente vai falar de cada casa, dar algumas características e exemplificar alguma das casas, né, conforme as nossas experiências, também conhecendo outras pessoas e já ter feito alguns outros mapas astral e, né, João, ir trazendo alguns apontamentos importantes assim de cada casa, né, que a gente tem que utilizar na nossa vida, que é importante a gente saber, que o João e Com eu certeza. sempre debatemos, né? E que é, sem dúvida, né, João? Tem pura certeza que é totalmente funcional nas nossas vidas, né? É Sim, sem dúvida. quase uma ciência exata, né? De fato é, de fato é. Apesar de ter que a gente comentou no primeiro vídeo, essa aura mística, assim, né? Não, por estudar, realmente ela é uma ciência como qualquer outra. Sim. Mas vamos lá então. A gente vai Ah, começar com a primeira casa, né? Tá na tela aqui a roda do zodíaco. Eu vou colocar aqui a tela com os. Tem os signos na volta, mas tá aleatório aqui. Mas a gente está se propondo primeiro com a abordagem da casa. Então, a primeira casa, a casa um, tá, que tá, o pessoal tá vendo aqui, tá escrito ali, primeira abordagem, as situações, aparência pessoal, né? A primeira casa, a característica dela é essa, é a tua fachada, né, João? É a primeira coisa que as pessoas vão enxergar em ti, é, né? aquela persona, assim, né? Aquela primeira vista, né? Primeira vista. É, a primeira impressão, Primeira literalmente impressão. é. E essa casa, né, seguindo o zodíaco como uma ordem natural, a ordem raiz, né? A gente começa com o signo de Áries como raiz, né? E o planeta regente dessa casa natural é o planeta Marte, Marte. né? Como a gente falou antes lá nos signos, a gente já tem uma base para saber o que tanto o Ares e o Marte significam para nós. Então fica bem mais fácil, né, João, da gente Uhum. compreender como essa casa funciona. Essa casa é de extrema importância porque ela é o ascendente que a gente fala. Quando você ouve falar em ascendente, é essa primeira impressão. A gente tem o signo solar, que é o dia que a gente nasce, o mês e o ano. Aquele dia e aquela hora é o nosso signo solar. Nasceu em, sei lá, em janeiro, 15 de janeiro, você é signo solar de Capricórnio. Aí nasceu, Sim. sei lá, às 3 da tarde, vai ser, sei lá, vou chutar qualquer um aqui, Escorpião. Então você vai ser signo solar de Capricórnio e ascendente em Escorpião. Então quer dizer que a pessoa vai ter o primeiro signo dela, vai ser Escorpião na casa um. E assim segue na ordem, né, ascendente, né, vai E, seguindo. isso, e uma coisa importante é o porquê de ser ascendente, né? Então, no caso, é essa constelação que está ascendendo no Oriente no momento, né? Uhum, É perfeitamente. por isso desse nome, né? A posição, então, o Oriente, né? No momento do nascimento, exatamente. Vem essa questão de ascender, né? Porque a E gente é, busca ascender, a gente busca, né, olhar para o Oriente, né? Que é da onde vem e a evolução, né? isso. E é o local do nascer da luz, né? Mas também a questão do porquê do solar, né? É onde o Sol se encontra, né, no momento. Então,
Então tem essa questão, né? Uhum. Onde o Sol está no mapa astrológico no momento, né? Em qual constelação, né? Está, e no caso o ascendente é qual que está ascendendo no Oriente, né? Na posição do mapa. Né? Então Uhum. seria essa relação, né? Essa diferença, só para, Exato. né, deixar Deixar claro esses claro. termos, né? O porquê deles, né? Exatamente. E o ascendente, ele é, depois do signo solar, é o signo mais importante a partir dos teus 28 anos, por aí em diante. A gente vai explicar por quê depois, tá? A partir dos 28, ele praticamente doma a tua vida, né? Então você tem que estudar muito ele, você tem que prestar muita atenção, saber como ele funciona, porque ele vai ser. Ele praticamente ele rege quase a metade da tua vida também, né? Não que tu viva Uhum. 60 anos, mas basicamente é isso, né? Geralmente hoje a gente vive até uns 80, 70 anos. Então, a gente pode dizer que sim, que a partir dos 28 é ele que vai muito mais trabalhar, Atuar. atuar na tua vida, né? Como a tua, teu outdoor, vamos dizer assim, né? Ele vai ser o que vai Uhum. passar, é a primeira impressão quando as pessoas te veem, né? Obviamente está mesclado com outras coisas, mas é o que vai trazer essa primeira impressão. Então, por isso que a gente fala, quando a gente Uhum. falar em ascendente, é a casa um, né, João? Então, a casa um, Isso. ela, como eu falei, ela é de natureza do, do elemento fogo, né? A natureza ígnea, a natureza de Marte, né? A natureza Exato. aquela de, de ação, é como a gente falou lá no nos primeiros signos bases, né? Que é os signos que dão aquela intenção instintiva. Então, é aquela Uhum. intenção mais de como tu vai agir, né? De acordo com as situações. Ela tem, além disso, também ela tem a ver muito com as disposições, né? Com questão de gosto, de tendência mesmo, né? Temperamento, né? Muito a ver com o temperamento da pessoa, além da aparência, né? Aparência física mesmo. Né? Aparência física. Desde estrutura óssea, formato do rosto. Eu até vou dar um exemplo bem depois, quando a gente estiver falando do. Posso até usar o meu exemplo como fecha assim, o ascendente, até na aparência física, né? Então, Uhum. ela realmente, além do teu. Isso que o Michael falou antes é importante, que é bem isso mesmo. É a primeira impressão, tanto visual, tanto físico, né? Sim, Quanto da forma que tu vai ter uma primeira interação com a pessoa, sabe? Às exato. vezes aquela pessoa extrovertida, ou aquela pessoa mais misteriosa, ou aquela pessoa expansiva. Enfim, tudo isso tem muito a ver com esse, né, com o ascendente. Exatamente, exatamente. E aqui na outra tabela que eu coloquei agora aqui pra gente ver, é as tabelas do eus, né? Dos eus. Eu sou, né? A primeira casa é o verbo eu sou, que É, significa consciência de si mesmo, né? Quem eu sou, a minha aparência, a minha personalidade externa. Isso que é importante te lembrar. É a externo. externa, né? É como os outros te veem, como eu sou. Então é bem interessante, como o João falou, né? Quando a gente coloca a primeira casa como uma casa ígnea e mas Michael, o meu signo ascendente é câncer. Não tem problema. Você vai colocar na casa um e seguir a ordem como ela é. Aí você tem que lembrar uma coisa. Aí que a gente começa a dar os exemplos agora, né, João? Uhum. Se a pessoa é câncer, o elemento natural é a água. Então tu tá em contra, né? Tá oposto à casa de fogo. Isso. Então quer dizer o quê? Que bem provavelmente, né? Você tem que procurar ser uma pessoa mais ativa do que passiva. Bem É. mais ativa. As pessoas te têm como alguém de morosidade. É bem provável. Que olhem para você, você é uma pessoa mais quieta, na sua, não tem tantas atitudes. As pessoas te enxergam assim, não o que você seja. Está falando do eu externo. Preste bem atenção. É Uhum. como as pessoas vão te enxergar, né, João? É É bem. exatamente isso. E também tem a questão que é como elas se enxergam, mas o que acontece? Eu acho que nesse exemplo do câncer, que é o primeiro água ali, né, nessa casa que é regida, né, pelo elemento fogo, por Marte,
às vezes pode gerar uma frustração da pessoa não conseguir agir, né? Por mais que tem seus propósitos e tenha aquela vontade, é tipo aquela, Uhum. a vulgarmente falando assim, é aquela pessoa sem atitude, né? É, Pessoa que tu... é o que as pessoas enxergam nela, mas não o que ela seja. A gente tem que tomar Exato, cuidado. Tem que tomar muito exatamente. cuidado com isso. É como é a casa de aparência externa. Por acaso, aqui, né, eu não sei, acho que foi inconsciente. Por acaso, um exemplo da roda que eu botei na tela é câncer a primeira casa. Então É, câncer é a primeira. vamos usar, Isso. vamos usar ela como exemplo. É bom até. É, Depois por a isso gente que eu usa os nossos. comentei ontem ali no teu diagrama tava câncer a primeira, né? Eu É, não foi inconsciente no, mesmo, tá? no Mas círculo. podemos usar os nossos mapas aqui também e também usar esse como tá na tela para todo mundo entender. Mas É enfim, uma boa, porque se fosse Ares ia ser muito óbvio muito e o meu mapa eu sou ariano e tenho ascendente em Ares, até aquele mapinha que tá o João certinho, entre aspas, tá assim. padrãozinho, é. É É interessante, padrãozinho infernal, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. né? Ah, então, a característica tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode dizer que as pessoas vão te enxergar de acordo com o que tá ali. Como é uma aparência externa, a gente tá falando de aparência, tá? Aí não quer dizer que você seja assim, porque tem outras coisas que podem influenciar. Por exemplo, se você não tem nenhum planeta ali, é bem provável que esses planetas estão em outros lugares, fortificando outros signos de outras regiões, Exato. né? E só uma coisa, Michael, eu acho que antes da gente ir adiante, tá? Uhum. É possível ter dois signos, né, ali na primeira casa, né? É possível. É possível que. Então, Só deixa eu explicar como que funciona isso. Tu mesmo explicou lá nos. Lembra no 360 graus, uhum, né? uhum, Que se divide e a abertura, conforme pode ser 30, 60, uhum, 40, enfim, ela se abre de acordo com os graus naquele momento que tu nasceu. Então, uhum, isso é uma coisa que eu levo muito em consideração, que é esse sentido de que tu. Às vezes tem casas que vão além, né? Os graus se abrem tanto que ele acaba tomando conta de outras casas, né, João? É isso que tu quer uhum. dizer, falar agora, né? Então, Também. se uma casa toma conta de outra casa, consequentemente, tem casas que vão ser bem pequenininhas, Uhum, né? Porque exatamente. tu tem 360, tu divide da maneira que tu quiser. Alguma casa vai sofrer. Na verdade, sempre duas casas vão sofrer. Porque são duas casas sempre. Se uma casa é muito aberta, não vai ser só uma, vai ser duas. Porque como é grau, o grau vai abrir aqui e vai abrir na outra ponta. Se ele ficar Uhum, menorzinho, ele vai ficar menorzinho aqui em cima e vai ficar menorzinho embaixo. Na verdade, a uhum, gente tem seis signos. Porque tem os opostos uhum, e a gente conta 12. Então, tudo é duplo. Sempre é uhum. duplo. Sim, Entendeu? pelos opostos. É. Então é isso que o E João quer trazer aqui agora. Pode falar aí. também, e às vezes, por exemplo, assim, porque os signos, eles não vão estar exatamente em cima das casas. Por exemplo, digamos que tem um ascendente em câncer, que é o exemplo que a gente está dando. Uhum. A- Como são 12 casas, da mesma forma que os signos, a gente trabalha com os 30 graus, né? Uhum. Claro que existe essa discrepância, mas pensando assim, pensando numa exatidão, como exemplo, então se a gente tem uma casa 30 graus, o acidente ele pode estar deslocado, Sim, pode estar exato. pegando 5 graus dele, antes tem 25 graus dele em cima da casa um. Então tem Exato. 5 graus do próximo signo, no caso, né? A gente está Leão. falando, então seria Leão, Ou gêmeos, né? ou Gêmeos, sim, pensando para É, trás seria Gêmeos e para frente seria Leão. é. Então, o ascendente é 5 graus de Leão ali, que também é uma influência. Uhum. Também Exatamente, exatamente. É, funciona no terceiro decanato da casa, tu vai ter uma influência de Leão. exatamente. Mas então É bem tem interessante. mais, tem mais Tem isso mais aí. isso. Eu sou um exemplo. Eu pego leão e virgem muito aberto. Consequentemente, eu pego peixes e aquário muito aberto. Então eu Uhum. tenho esses quatro signos muito aberto no meu mapa. É quase que totalidade, ele quase não se fecha. Ele quase toma duas casas. O meu leão, ele foi tão expansivo que ele chegou a tomar quase metade de virgem.
né? Sim. E, consequentemente, eu tenho pouco câncer no meu mapa. Uhum, Entendeu? Então, uhum. isso é bem interessante. Então, quer dizer o que isso? Quer dizer que, como o João falou, dos decanatos, eu vou ter, nesse exemplo, eu vou ter bastante influência do próximo signo, né, João? Como tu falou. Eu tenho meu signo solar, tenho meu signo ascendente e tenho essas influências ali além dos signos. E se tiver planetas ainda, tem mais isso, né? Ah, sim. É. Tem mais uma influência. Vamos dar um exemplo nesse próprio câncer, João? Então, vamos, Vamos. vamos deixar ele quadradinho. A gente não vai ter outra influência de outro signo. Vamos deixar quadradinho para ficar melhor entendimento, tá? Então, se o câncer está na casa 1, somente ele ali, beleza, ele está certinho ali dentro. Ele pode passar um pouquinho para cima, para baixo, mas a gente vai levar em consideração que ele está ali dentro, tá? Uhum. E, por exemplo, ele tem a casa raiz, é uma casa de Marte, mas a gente tem ali o câncer que é regido pela Lua, certo? Uhum. A gente vai ter, né, um câncer contra uma Lua. Não é legal, né? Já começa aí que dá uma disputa até mitológica aí, de mitos, né? Já é uma disputa, uma briga, então vai dar uma quadratura, por exemplo, ou oposição, provavelmente. Então já é uma coisa que você já vai ter que lutar contra a sua vida inteira. Já vai ser uma coisa de luta. Luta consigo mesmo, já começa aí. Aí, se eu tenho na casa um outro planeta, dá um exemplo aí qualquer, João, vamos ver. Na casa um, digamos, Marte. Não, já tem Marte, né? Que é a raiz. Sim, Outro, mas o Marte pode estar em outro lugar, né? Ele pode estar na um. pode estar no também. Então tu vai ter dois Martes, não. O Tu vai ter o raiz regente, tu vai ter o regente e o planeta, e né? o planeta. Ah, O tranquilo regente da então. casa e o planeta. Por isso que eu dei Tá, esse exemplo. tá, então vamos ver. Então o João já tem Marte como regente natural. Tem Marte por combinação que chegou na casa Não, um, graças a Deus, não tenho. Eu tô dizendo é um exemplo. tá? É, e a gente tem ali quem? Um câncer que o Câncer, regente é Lua. Então o embate talvez é bom ter Marte. porque dá, eu penso até mais como bom, assim, né? Vai ser bom porque essa pessoa provavelmente vai ser uma pessoa de atitude, né? Ah, tu vai Eu vou enxergar dar um nela outro exemplo depois, uma tá? pessoa Que de daí seria o atitude oposto disso. Ah, que ela realmente vai agir, mas daí tem o lance do câncer, que é o signo, né? Que é aquele signo de água, mais introspectivo. Talvez, tá? Seja uma pessoa muito, muito como eu vou dizer, muito apegada à sua família, que ela defende com unhas e dentes até num nível extremo, né? Por nível ter extremo por causa desse Marte aí. desse Marte que vai intensificar essa natureza de câncer, né? É interessante pensar dessa maneira. Então tu vai enxergar essa pessoa realmente como uma pessoa, né? Que realmente é guardadora da sua família, né? Tu vai enxergar, que legal, esse cara ele é bem uh, zelador, né? Ele zela muito para Isso. sua família. Tu vai enxergar uma pessoa dessa maneira, né? Uhum. E algo que seria daí talvez bem complicado, assim, se ele tivesse Vênus, né? Aí Vênus ia causar uma disputa mesmo de guerra, né? Que Vênus é contrário a Marte. Aí é uma Exatamente. quadratura violenta, né? Talvez a personalidade da pessoa até indicaria uma dupla personalidade ou algo nesse sentido, né? Poderia ser, além de ter a Lua, que já é fases, né? Que são mudanças, seria uma Uhum. pessoa, talvez, tu enxergaria ela uma pessoa muito volátil. Essa é a palavra. Volátil, Volatilidade, né? Então tu teria a impressão que essa pessoa não é muito confiável. Seria Exato, é o essa. que eu ia dizer. A Eu ia primeira falar isso. impressão que você possa ter é de não confiar nessa pessoa. Isso Exatamente. são, né? É o nosso outdoor. A gente tá falando E aqui. talvez, se a gente for analisar pelo lado dessa comunicação, seja uma pessoa realmente falsa, né? Daí, aí, de repente, tu tem que Analisando ter. pelo lado ruim, né? Analisando pelo lado. Mas tu tem que olhar sempre que essa parte é a externa, é o jeito que os outros te enxergam. Se tu não abrir a boca, tu nunca vai saber, né? Se a pessoa é. Sim, sim. Né? A gente tem que ver que é realmente a primeira impressão, é aquela que tu nunca viu a pessoa na vida. Tu vai encontrar ela, aquele. Tô Opa, abrindo meu mapa aqui para dar uma olhada só para né? isso.
pra gente ter aquela ideia de que, ah, que tipo de pessoa é essa? Aquela primeira impressão mesmo, né? É isso que a gente tá falando aqui agora. Rapidamente aqui, né? ah, a gente pode falar também da questão física, né, João? Vamos dar esse exemplo que tu falou, fala de ti mesmo, né? Como tu queria dar o exemplo, né? Tá, então, depois eu vou falar sobre o câncer, né? Mesmo que a gente tá falando, mas eu vou falar de mim, então, que é curioso, né? Então, como eu tenho Ares na casa um, então, e fecha muito bem. Ó, a descrição física básica, assim, ó. Estatura média, um pouco acima da média, corpo magro, rosto e pescoço compridos, cabeça quadrada nas têmporas e fina no queixo, sobrancelhas espessas, ó, você tá me descrevendo, não tá? É Vista natural, né? penetrante, olhos pardos ou pardos cinzentos, tá, isso aí também, né, já É, tá indo tá mais europeu. cabelos duros, cuja cor varia do escuro ao ruivo, barbas ruivas, sim, tem um pouco mesmo de barba ruiva. Às vezes calvície nas têmporas, temperamento motor, tendências mentais, coragem, energia, impulso, ambição, orgulho, combatividade, atividade e ardor. Então, Perfeito, quem perfeito. me conhece tá me descrevendo, Uhum. Isso aí, né? perfeito. Curioso. Curioso. Realmente, né? A gente tá falando de exemplos. Fala do câncer agora, esse. Vamos dar uma abordagem do câncer. Bom, o câncer, então, tendo o câncer no ascendente, estatura média para baixo, Tá, rosto redondo, faces tá. cheias, às vezes queixo duplo. Essa tinha que ter no meu ali, né? É, isso aí é Olhos genética já, pardos. né? Exato, exato. Ou azuis claros, cor pálida, temperamento vital, tendência à gordura, até porque, né? Aham. Cada lua, né? Exato, passador. Muitas vezes o andar é irregular e lento, nariz curto, às vezes arrebitado. Daí, tendências mentais, caráter constante, amante de novidades, apaixonado pelas viagens, ao mesmo tempo que muito preso aos parentes e à vida doméstica, né? Aquela coisa da família. Aham, exato. Cuida- Cuidadoso, prudente, precavido em assuntos monetários, desejos de posses, né? Caramba, mano, tem uma pessoa que tu tá falando aí que, nossa, mano, é muito interessante. Exatamente, exatamente. Simpático, às vezes com tendências psíquicas ou ocultas. Aí a água, né? A água é. Geralmente tem falta de combatividade, porém, se Marte for preponderante, será o contrário. Exato. Então, foi o que a gente falou, né? Olha, a gente nem leu isso aí e Não, não, deu as depois, cartas. A gente por vê isso que eu como larguei o assim. Marte ali também. Mas foi É, inconsciente, cara. Eu só li agora mesmo. foi inconsciente, pá. Então, pra É vocês bom quando o verem, livro corrobora as coisas que o cara tá corrobora, falando. né? Só pra terminar isso aí, e tu vai dar um exemplo do meu ascendente aí, né? Tu vai ler pra nós, né? Pô. Que é, Uhum. no câncer, a gente tem um amigo em comum, João e eu, e é exatamente essa descrição, cara. Impressionante. Uhum. É um amigo que a gente conhece há anos, mais de 15 anos Ah, aí, né? é. E é interessante pensar dessa maneira aí. A gente vê que as coisas corroboram só no ascendente, a gente nem tá falando das outras áreas ainda, né? Uhum. Exato, exatamente. Tem um monte de coisas, né? A Além. gente, a gente não vai botar os. A gente falou, vai pegar uns três exemplos. Talvez a gente pegue o exemplo do João, o meu e mais algum aleatório, né? Aleatório não, a gente segue essa roda. A nossa pessoa de exemplo vai ser a roda que a gente está na tela aqui. E a gente vai usar os nossos, né, os mapas para a gente falar sobre também, né? Cada Uhum. casa. Então, depende de João Uhum. quiser, pode ler do livro aí. O meu ascendente é leão, então, né, a gente pode tratar da casa um, né? Como leão, se o João quiser ler as características aí como ele fez. Tá. Então, estatura elevada, músculos e ossos envolvidos, ombros quadrados, os cabelos ruivos aqui, né? Com É, esse. tendência à calvície, cabeça cheia e redonda, olhos pardos, tá? Cor vermelha ou sanguínea, andar reto, temperamento motor, corpo quadrado, na idade viril. Uhum. E aí tendências mentais, confiante em si, ambicioso, altivo, generoso, cândido, honrado, esperançoso, apaixonado por leão, né? É. Intrépido, amante do poder e da distinção, indigna-se ao ser contrariado, prezador dos inimigos, impossível, porém fiel e firme, determinado e perseverante. É. Então, boas partes daí, né, João? Me descreve no meu ascendente. É exatamente essas coisas aí, né, cara? Tirando algumas Uhum. coisas, tipo cabelo ruivo, essas coisas, não tenho, né, mano? Não, mas isso aqui daí acaba focando demais, né, no... Mas a questão de, eu sou um cara alto, realmente, né? A estatura elevada, da parte das. Enfim, é bem coisa de. Bem isso aí mesmo, né? Cabeça dura às vezes, negócio de ser contrariado,
essas coisas. Aham. É bem isso mesmo, né? E E, só uma curiosidade. Não, pode falar aí, Marco. Depois eu falo que eu tô olhando meu mapa. e essas características básicas de leão que a gente sempre fala, né? Aquela questão de liderança, de generosidade, né? De querer dominar, né? Liderar situações. É bem essas características aí desses tipos de pessoas que têm esse ascendente natural do leonino como signo solar também, né? Você pode falar, João. Aquilo que a gente estava falando das casas antes, tá? Que ela varia a Uhum. amplitude ali. Então, no caso, eu tenho a minha casa 1, ela está metade, metade, praticamente em Áries e Touro, né? Sim, E tem o Sol em Áries, porém ele está no meu signo solar ali, né? E o ascendente em Áries, porém, o, os meus signos praticamente quer dizer, as casas elas param no meio de um signo e continuam no outro. O meu mapa é praticamente assim, entendeu? sim, exato. É, Metade, assim, metade, metade. metade, metade, metade. É É. praticamente totalmente assim. A 2 é um pouco maior, a 11 é um pouco maior também, É, porque é o mas é contrário, né? praticamente 2 e 11 são os opostos. É aquilo que eu uhum, falei, né? exato. Então, essa curiosidade, né? É isso aí. Então, isso aí já é um estudo muito específico, que daí é uma coisa que eu vou só para finalizar a primeira casa aqui, já passar para a próxima. Se você quiser estudar de verdade, estudo básico e, tá? Aí você tem que fazer o estudo que eu falo que é o estudo mais detalhado, que é esse. Você tem que mesclar as casas que estão passando de. Por exemplo, se ela avança a 15 graus, que é a metade, aí você vai ter características muito fortes do próximo signo. Né? Se ele fica ali entre menos de 15, ali, 10 e tal, não vai ser uma coisa que vai fazer muita influência, né? Mas se passou em 15, já é metade metade, né? Já é bem É, forte. Daí já é bem bem forte. forte. Então, até as características físicas, contando da primeira casa, do próximo signo vai contar para você. Uhum, Por exemplo, o João tem Áries e Touro. Se ele passou de 15, tá em 15, provavelmente tu vai ter coisas, características físicas do Touro, sim, em você. uhum, Ah, mas eu não sou alto como o Leonino, eu sou bem baixinho. Talvez você tenha características de outro signo, né? uhum. Tem mais isso ainda, né? Além da genética natural do ser humano, né? Mas enfim, eu acho que a primeira casa ficou bem explicada, tá? O eu exterior é como eu me enxergo, né? Para mim e os outros me enxergam. É o eu sou. Essa é a primeira casa, tá? Exatamente.